Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante as semanas recentes, eu tenho dedicado uma mensagem por semana ao tema da educação de filhos. E hoje eu quero falar sobre a educação, sobre responsabilidade financeira. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 719, como temos uma pergunta nova todos os dias, e mais uma pergunta para testar seu conhecimento e incentivar seu estudo das Escrituras. Mas primeiro, vamos falar sobre a educação dos filhos, sobre a responsabilidade financeira. Manchetes nos jornais frequentemente falam sobre problemas de inadimplência de países inteiros e os efeitos internacionais da falta de pagamento de compromissos. Uns anos atrás foi Grécia, outra vez foi Rússia, mais recentemente tem sido problemas da Argentina, e o Brasil vive sempre com essa mesma ameaça. Mas para muitos de nós soa como um problema distante, que envolve questões políticas, números enormes, mas de pouco significado para as pessoas comuns no Brasil, ou pelo menos a tendência é de pensar assim. Então vamos pensar em alguns fatos que chegam mais próximos de casa. Várias pesquisas mostram uma inadimplência de mais ou menos um quarto da população do Brasil, em torno de 35 milhões de brasileiros. De fato, o número seria bem maior se as pesquisas incluíssem todos os inadimplentes, pois geralmente avaliam somente os casos de dívidas formais acima de R$ 200, com mais de 90 dias de atraso. E tem muitas pessoas que devem valores menores ou estão menos tempo atrasadas nos seus pagamentos. É possível, e até comum, culpar políticas do governo e a alta índice de corrupção entre pessoas em posições de autoridade. E não podemos negar a realidade desses problemas e seus efeitos negativos, mas seria errado e até irresponsável jogar toda a culpa para os outros. Podem existir casos isolados de pessoas que são coagidas a assumir dívidas além da sua capacidade. Mas não é a norma. Em quase todos os casos, a inadimplência indica a falta de responsabilidade dos devedores. Podemos argumentar que os juros são abusivos e realmente são altíssimos, mas o fato é que são divulgados nos contratos que assinamos quando assumimos qualquer dívida. Quando assinamos um contrato ou passamos um cartão de crédito, estamos assumindo o compromisso de pagar. E quando não pagamos, quebramos a nossa palavra e demonstramos a falta de responsabilidade. Em termos simples, mostramos que somos mentirosos. Precisamos agir para reverter essa situação no nível mais fundamental, em nossas próprias vidas e na educação familiar. Vamos considerar alguns princípios bíblicos que devem ser aplicados em nossas vidas e ensinados aos nossos filhos. Se não tiver como pagar, não assuma o compromisso. O autor de Eclesiastes falou de votos para Deus quando disse: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5, versículo 5. O mesmo princípio se aplica a compromissos entre seres humanos, no sentido que Deus é testemunha dos nossos compromissos. Se não tem como pagar, não se obrigue. Nós precisamos aprender e ensinar a matemática básica. 500 mais 300 mais 400 mais 200 não são iguais a 1.000. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 não pode gastar 500 de aluguel, 300 para comida, 400 para uma prestação de carro e mais 200 para combustível e manutenção do veículo. Não tem condições. E antes de ser seduzido pela apresentação de um bom vendedor, e antes de assinar o contrato ou digitar a senha do cartão, faça os cálculos e ensine seus filhos, desde pequenos, a viver dentro do seu orçamento.
Entenda que dívida é um tipo de escravidão voluntária. Muitos correm para comprar, mesmo assumindo dívidas acima das suas condições, achando que o banco ou a loja está facilitando a sua vida. Cuidado! Diz Provérbios 22, versículo 7, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando assumimos dívidas, somos dominados por aquele que empresta, diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 43 a 45. Inadimplência é pecado. Quase sempre. Precisamos parar de nos enganar, achando que seja normal assumir dívida e não pagar. Desde a antiguidade, Deus exigia que os homens cumprissem sua palavra. Fala sobre isso em Números 30, Efésios 4, Romanos 13. Davi, o segundo rei de Israel, escreveu no Salmo 37, verso 21, o ímpio pede emprestado e não paga. Então, quando pegamos emprestado, devemos pagar. Pelo contrário, o ímpio não faz isso. Dívidas excessivas são evidências do pecado da avareza. Ao invés de economizar e poupar dinheiro por 10 meses, um consumidor assume uma dívida de 18 meses, pagando quase o dobro do valor real do produto, porque deseja ter aquela coisa já. Jesus disse em Lucas 12, versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos ser honestos, muitos dos motivos de endividamento hoje são desejos de possuir coisas completamente desnecessárias, que quase ninguém tinha 30 anos atrás. É possível viver sem televisão de 65 polegadas, até possível viver sem televisão, sem videogame, sem notebook, sem tablet, sem smartphone, sem carro, sem internet. Avareza é idolatria, diz Colossenses 3, versículo 5. Quais são os nossos ídolos hoje? Aprendamos a viver contentes com as coisas que temos, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É um princípio fundamental para o contentamento nesta vida. Não depende das coisas, não depende da prosperidade, mas depende da nossa atitude, principalmente a nossa atitude para com Deus. Agora vamos passar para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 719. Qual foi o nome da mulher egípcia que o faraó deu para José e se tornou esposa de José? Alternativas. A. Cleópatra. B. Azenate. C. Zípora. Ou D. Joquebede. A resposta certa, alternativa B. Azenate. Como diz Gênesis 41, versículo 45, e Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E a nova pergunta, organize os seguintes acontecimentos na ordem cronológica. A. O povo de Israel saiu do Egito. B. Os babilônios destruíram o templo em Jerusalém. C. Deus deu a lei no Monte Sinai. E D. As muralhas de Jericó caíram. Organize os 4 eventos na sequência que aconteceram historicamente. Darei a resposta amanhã, no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando pensamos sobre a educação dos filhos, na questão de responsabilidade financeira, isso precisa começar na infância, quando são pequenos, que não podemos comprar tudo que nós queremos e não podemos gastar além dos nossos recursos. É o papel dos pais.
O governo pode ajudar, mas geralmente não ajuda. As escolas podem ajudar, mas geralmente não ajudam muito. Os pais precisam ensinar a responsabilidade financeira. E devem fazer isso ensinando princípios espirituais sobre o dinheiro e como administrar os recursos financeiros conforme os princípios de integridade que encontramos nas Escrituras. Pais, vamos ser responsáveis, apresentando um excelente exemplo e a instrução e orientação que ajuda os filhos a ser adultos responsáveis financeiramente. Que Deus abençoe cada um nessa busca da vontade de Deus e na aplicação na própria vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.